Esse trabalho de sistema operacional Microsoft Windows, elaborado por Aline, eu, Daniela e Larissa. Windows significa janela em inglês. Sua interface vem do padrão de janela. História. A origem começou como uma interface gráfica. Só foi considerado um sistema operacional a partir da versão Windows NT. O Windows era antigamente a interface gráfica do MS-DOS. Windows. A interface gráfica do Windows 1 e 2 e o 3 era a interface gráfica que possuía poucas cores em relação com as de hoje e possuía sobreposição de janela. Principais versões do Windows: Windows 2.3, Windows 2.1, Windows 3X, Windows 95, Windows NT, Windows 98 e Windows ME. Concorrência. O processador executa instruções ao mesmo tempo que as outras operações. Isso só é possível no sistema multiprogramável. A impressão é que está ocorrendo ao mesmo tempo que o paralelismo. Interrupção e exceções. Interrupções assíncronica, inesperada. Várias interrupções simultâneas sem avisar. Interrupções síncrona, previsível. Uma interrupção a cada momento, já esperada. Chamada de interrupção mascaráveis. Exceções. Erro gerado pelo próprio programa. Em diferentes versões do sistema operacional Windows há diferentes funções, mas quando se fala de gerenciamento e compartilhamento, estiveram presentes em diversas versões, principalmente a partir do Windows 2000. Iremos destacar a versão atualmente mais usada, o Windows 7, como é feito o compartilhamento de arquivos e o gerenciamento desse sistema. No Windows, o compartilhamento ou multiplexação se tornou cada vez mais fácil. Na versão 7, existe o grupo doméstico, que oferece uma forma rápida e conveniente para compartilhar arquivos automaticamente, como músicas, imagens e muito mais. É muito fácil entender como é feito o compartilhamento. Basta clicar com o botão esquerdo no arquivo ou imagem, em Propriedades, Compartilhamento avançado e escolher com que computador irá compartilhar determinado arquivo ou pasta. Quando se fala de gerenciamento do processador, há duas funções principais, que é garantir que cada processo e aplicativo receba tempo suficiente do processador para funcionar corretamente e usar ciclos do processador quando possível para realizar tarefas. No sistema operacional Windows, pode executar dezenas de processos para lidar com a rede, gerenciar memórias, o disco rígido e verificar vírus. Em resumo, um processo é um software que executa ações e pode ser controlado pelo usuário, por outros aplicativos ou pelo sistema operacional. Já no gerenciamento de memória, o sistema operacional cumpre duas grandes tarefas, que é cumprir o processo de ter a memória suficiente para ser executado, não pode utilizar a memória de outro processo e outro processo também não pode utilizar sua memória. E os diferentes tipos de memória no sistema devem ser bem utilizados para que cada processo seja executado de forma eficaz. Esse sistema equaciona as necessidades dos diversos processos com disponibilidade dos diferentes tipos de memória. Pode mover dados ou blocos, chamados de páginas, para a memória principal de acordo com a necessidade do processo. Em resumo, a gerência de memória permite que mais processos compartilhem a mesma área de código na memória principal. Quando se fala de gerenciamento de tarefas, uma das maiores vantagens para o usuário é melhorar o desempenho do computador. Por meio dessa ferramenta, pode gerenciar processos, encerrar programas problemáticos, verificar o quanto do processador e da memória RAM estão sendo utilizados, pois o principal objetivo do gerenciador de tarefas é gerenciar o computador. Uma das vantagens destacadas é visualizar todos os processos e informações, verificar o uso da memória RAM, verificar o uso do disco, acabar com problemas de inicialização de programas, compreender o uso da CPU.